Devolve o Pix, Bolsonaro! E tem muita gente que caiu aí na empolgação e foi mandar dinheiro aí pro tal do mito pagar suas contas e agora já tá arrependidíssimo. E se por um lado tem muita gente humilde, ingênua, que se informa só por esses grupos de zap da tia e tem uma visão de que o Bolsonaro é um injustiçado, um cara que lutou contra o sistema, que só quis fazer o bem e tá aí fazendo das tripas coração para mandar o dinheirinho para ajudar o mito a pagar suas contas. Por outro, tem gente que é formada, tem instrução formal, como essa advogada aqui, que mandou R$ 3.500 para o Bolsonaro e agora está arrependidíssima e desesperada, porque supostamente deve estar precisando do dinheiro e quer que uma maneira de recuperar o dinheiro do Pix de volta. Mas se gente pouco esclarecida como a senhora do primeiro caso acredita que estaria ajudando o Bolsonaro que ele sofre injustiças porque não entende como funcionam os mecanismos legais, o mesmo não pode ser creditado à advogada que quer seu Pix de volta que fez para o Bolsonaro. Porque como advogada, ela tem obrigação de entender o efeito legal das multas. O Bolsonaro não tomou multas porque ele é feio, porque não gostam dele. É porque ele cometeu infrações graves, assim como a Zambelli, assim como o Deltan, e precisam sim pagar pelo mal que fez. Porque senão, se a gente pagar pelos erros do Bolsonaro, o que ele aprende com isso? Absolutamente nada. É igual, para você ter uma ideia, quando você tem um filho que comete uma malcriação, a mãe fala, ó, vou deixar, vai ficar 2 dias sem poder mexer no celular, e ela vira as costas, vem o pai, dá o celular dele para ele continuar e ainda dá um doce, dá um dinheirinho para ele ir no cinema. Ou seja, assim como nesse mau exemplo onde o pai acabou pervertendo aquela criança e mostrando que quando ela comete erros, ela ainda é premiada. Quando você dá Pix para o Bolsonaro, para o Deltan, para qualquer um, seja de esquerda ou de direita, quando cometeu delitos facilmente comprováveis, você está incentivando ele a continuar cometendo esse tipo de erro. E o maior exemplo é aqui o Bolsonaro. O Bolsonaro está pagando esse monte de multa porque durante a pandemia mais mortal do século, ele ficou estimulando as pessoas a não usarem máscaras e dava o péssimo exemplo de estar sempre circulando no meio das pessoas em aglomerações sem máscaras. E isso levou o Brasil, que poderia ter tido, se respeitasse as normas sanitárias que o mundo adotou, um número em torno de 200 mil mortos, a chegar a 700 mil mortos. Esse ato irresponsável pode ter contribuído decisivamente para a gente ter tido 500 mil de mortos a mais. E tem gente com dó do coitadinho. E por que eu falo que é igual o caso do filho mal criado? Porque graças às pessoas que ficam cobrindo e passando pano para esse tipo de indecente, de desrespeito das regras, o Bolsonaro continua mentindo sobre a vacina, mesmo agora voltou a inventar uma historinha fiada, mentirosa, sem pé nem cabeça, de que a vacina poderia ter grafeno que se acumularia nos testículos e ovários. Mentira escabrosa que depois que ele se tocou que ele não é presidente mais, voltou lá para pedir desculpa com medo da justiça. Porque ele sabe que se ele tomar multa mais uma vez, vai lá e tem bobo para dar dinheiro para cobertar os erros dele. E é por isso que você, quando contribui e fala assim, eu estou dando o que é meu, dane-se, não tem mal nenhum, você repete o mesmo erro irresponsável e pouco cidadão de quando saía andando sem máscara, arriscando de se contaminar e contaminar os outros. Porque se você expusesse tão somente a si próprio, tudo bem, arcasse com as suas consequências, se pegasse a doença, não fosse parar lá no SUS, porque Bolsominion é assim, vai lá, faz a coisa errada, se dá mal e depois traz a conta para a sociedade inteira pagar. Mas nesses casos era ainda mais grave, porque ele contaminava a família, contaminava o ambiente onde trabalha, todo lugar. Não à toa, o Brasil tem provavelmente o pior índice do mundo em mortes por Covid. Só não ganhou em números totais dos Estados Unidos, porque lá tem o dobro da população. Mas se a gente equalizar, vai ver que proporcionalmente morreu muito mais gente aqui do que nos Estados Unidos, que nem é parâmetro para nada. Haja visto que lá também tinha o seu Trump, que é um puxadinho do Bolsonaro que adorava estimular a ignorância das pessoas, o ressentimento, para se dar bem em cima dos esportes. E você, o que pensa a respeito disso daí? Lembrando que
Nem bem o julgamento do Bolsonaro começou e ele já recebeu o primeiro voto pela inelegibilidade. Já tem bolsonarista arrependido por aí, já tem nos nossos comentários, falando que agora nem Lula nem Bolsonaro. Ou seja, já estão abrindo mão e já estão caçando um novo Bolsonaro para chamar de seu. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos continuar desmascarando essa gente, porque independente deles se chamarem bolsonaristas, direitistas ou o raio que o tarcisistas, zemistas, como deve ser, logo em breve, é o mesmo tipo de pessoa que uns tempos atrás falava que a culpa não era deles, que não votavam no Aécio e estão sempre jogando contra o nosso país. Fazem que são da família, mas por baixo estão acobertando uma série de irregularidades, como nisso, dá dinheiro para cobertar crimes crimes, infrações e outras coisas, consequentemente estimulando o erro. Justo eles que adoram falar que combate a corrupção. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, deixe seu like e vamos para cima que juntos a gente constrói um Brasil melhor.